Olá, galera de Pernambuco, beleza? Eu sou o professor Walter Pessoa, estou aqui com vocês nessa primeira transmissão para o segundo ano, a segunda série do ensino médio. Galerinha, você não tem noção da emoção que é participar aqui contigo ao vivo. Você, estudante do Cais ao Sertão do estado de Pernambuco, tendo a oportunidade de não ficar sem aula. Eu sei, teu professor tá lá mandando um monte de atividade remota para você, tá lá trazendo para você conhecimento, e a Secretaria de Educação do estado de Pernambuco contribuindo também para aumentar essa quantidade de informações com qualidade e amor no coração, para chegar aí em tua cidade agora pela TV Pernambuco ao vivo e pela TV da Alep, assim como no nosso YouTube. Você tá bombando lá, compartilhando, curtindo, e você vai acompanhar comigo essa aula de matemática hoje. Professor, quem é você? Quem é você? Eu sou o professor Walter Pessoa, eu sou professor da Escola Técnica Professor Agamenon Magalhães aqui em Recife, ETEPAM, e estou de braço aberto para tentar ajudar você na travessia desse período de quarentena, tá certo? Não é fácil. Hoje, o nosso tema da aula é um tema muito legal para a gente interagir. É um tema que vai fazer com que a gente reveja, relembre temas lá da série anterior, temas do primeiro ano. Quero chamar a atenção também dos estudantes que são terceiranistas e estão nessa live conosco, estão nessa transmissão ao vivo aqui conosco pela TV, para que você entenda que esse conceito, esse conteúdo, ele é muito útil no Enem, tá certo? Eu trouxe para vocês aqui uma abordagem bem tranquila do assunto, uma abordagem que você vai entender cada detalhe da aula de hoje, e qualquer dúvida no final da aula a gente tem um tempinho ali de 15, 10 minutos, 20 minutos, para tentar tirar a tua dúvida que porventura venha ficando de algumas questões. Quando você colocar lá no chat de dúvidas, coloca assim, ó, dúvida na questão número 1, dúvida na questão número 2, e aí a gente vai interagindo, ou de um termo que a gente porventura venha tratando aqui contigo, tá certo? Então, pessoal, todo mundo acomodado aí em casa. Você tá deitado? Levanta, vai, senta na tua cadeirinha aí, ó, fica na posição para você acompanhar até o final da nossa live. E eu tô agora tentando chegar no teu coração. Estou aqui no estúdio da nossa ETEPAC para você, tentando fazer você agora pensar em matemática, que é uma linguagem que traz o número como base de contagem. Mas não só o número, mas todas as propriedades que induzam a encontrar resultados numéricos, a matemática trabalha, tá certo? E a aula de hoje da gente vai estar trazendo a ideia de proporcionalidade e função afim. Tu lembra de função afim? Então, eu vou pegar aqui o meu tablet e a gente vai começar aqui conduzindo o início da aula, apresentando para vocês como que o currículo de Pernambuco ele é composto. São 5 eixos da matemática por bimestre. O primeiro eixo é a geometria, depois vem estatística e probabilidade, depois álgebra e funções, depois grandezas e medidas e por último números e operações. Beleza? A nossa escolha de hoje foi desse eixo aí que traz para a gente a álgebra e funções, o critério de proporcionalidade e função afim. Está lá descrito no quadro para você aqui, ó, proporcionalidade e problemas com a função afim. E eu tenho 2 objetivos nessa aula. Ao final da aula a gente tem que saber resolver esses 2 objetivos. O primeiro é reconhecer a relação entre proporcionalidade direta e função linear. Proporcionalidade direta vai ser o foco da aula de hoje. Existe a proporcionalidade inversa, que em outro momento a gente vai tratar com vocês, tá certo? Mas hoje é proporção direta e função linear, apontando agora para um tema que é muito explorado em concursos como Enem e SSA, beleza? Em seguida, resolver e elaborar problemas envolvendo uma ou mais funções. Certo? Vem comigo? Vamos para a aula? Olha só, produção, prepara a tela cheia. Ei, vem comigo. Eita, cara, tu viu aí o flashzinho? Olha de novo, que legal. 1, 2, 3 e vamos para a nossa aula? Valeu! Tem um monte de link aparecendo na tela aqui, mas tá tudo certo. E ao vivo, a gente está aqui conduzindo todo esse processo de ensino
e a aprendizagem aí de vocês, tá certo? Vai interagindo, vai divulgando na rede social e a gente vai começar a nossa aula de hoje. Atenção, essa aula tem uma pegada aí à luz de razão, proporção e regra de 3 simples. Galera, solta lá a tela principal. Eu não quero aparecer agora nada, só a tela principal. Eu vou até olhar aqui para minha TV, o meu monitor. Eu trouxe essa aula para você refletir que em tempos de corona a gente tem uma imagem como essa em Fernando de Noronha. Quem conhece o arquipélago, massa. Quem ainda não conhece, tá, prepara-se para conhecer daqui uns dias. Então, o arquipélago de Fernando de Noronha é literalmente um paraíso. E aí eu quero apresentar para vocês uma situação problema a partir do arquipélago de Fernando de Noronha para a gente começar a nossa aula de hoje, beleza? Vem comigo. Vou começar agora a passar os slides e fazer uma leitura para a questão ficar bem legal. O problema, situação, problema 1, matemática em Fernando de Noronha. O arquipélago de Fernando de Noronha é literalmente um paraíso, principalmente para os mergulhadores que escolhem local para desfrutar das belas paisagens subaquáticas naturais ou artificiais. Além dos recifes de corais, ainda pode-se praticar o mergulho para visitar alguns naufrágios. A aproximadamente 60 metros de profundidade, podemos encontrar um dos naufrágios mais bem conservados do Brasil, que é o Corveta Ipiranga. Inclusive, esse navio está praticamente todo intacto na parte interior dele. Ele naufragou e está do jeito que aconteceu o naufrágio. Um dos naufrágios mais indicados para a realização do primeiro mergulho localiza-se na Baía de Santo Antônio, onde está o navio grego, que lá ele afundou e está até hoje, lógico, está a uma profundidade de 7 metros de altura. A embarcação naufragou em 1930, mais ou menos, e está com a profundidade de 7 metros de altura. Lembra? A primeira profundidade de 60 metros e agora 7 metros, sendo possível chegar lá nadando a partir da praia. Então, a gente tem uma situação massa do Noronha. Está percebendo as imagens, né? Ao submergir as águas marítimas, o mergulhador sofre aumento de pressão à medida que vai afundando. Cada metro de profundidade, a pressão da água em volta do seu corpo vai aumentando. Nós, na superfície, estamos... Corta para mim aqui. Na superfície, nós estamos a 1 atm de pressão, que é a atmosfera toda pressionando nosso corpo. Cada mergulho de 1 metro, essa pressão externa ela vai aumentando em nosso corpo, certo? Se eu mergulhar 1 metro, aumenta uma pressão. Se eu mergulhar 2 metros, mais água está pressionando meu corpo. E assim a gente tem um aumento linear, proporcional dessa pressão em nosso corpo. Volta para o slide. Ao submergir em águas marítimas, o mergulhador sofre um aumento de pressão. À medida que afunda, o gráfico a seguir descreve esse aumento de pressão em ATM, que é a unidade de medida da atmosfera, em função da profundidade dada em metro. E aí eu trago um gráfico para quebrar aquela imagem de paraíso que vocês tinham, tentando trazer um pouco de matemática para esse nosso bate-papo. O gráfico a seguir descreve esse aumento de pressão em atmosfera em função da profundidade em metros, beleza? Então observe que no momento zero eu tenho profundidade de 0 metro e a pressão está apontando aí, indicando que é 1 atm de pressão, que é exatamente a medida de gás da atmosfera, que a gente tem a física para explicar com mais detalhes para você, a gente não tem muito tempo para isso, mas é toda a atmosfera pressionando nosso corpo externamente. A partir do que eu vou aumentando a profundidade, essa pressão vai aumentando. Então, quando eu chegar em 10 metros de profundidade, o que acontece? A pressão aumentou para 2 atm. Opa! A cada 10 metros de profundidade no mar, eu estou submetido a mais 1 atm de pressão? Exato. Então, pensa comigo. Na atmosfera, 1 atm. Mergulhei 10 metros, 2 atm. 20 metros, 3 atm. E assim por diante. Beleza? Pressão chamada atmosférica. E na física, tu vai ter esse conceito na pressão hidrostática. Mas aí o professor de física detalha para você no momento certo. Hoje, a nossa aula tem a ver com proporcionalidade e teorema, proporcionalidade e função afim. Que o teorema de Tales foi o tema da aula anterior, a aula do primeiro ano, que eu te convido a assistir também, se você não teve a oportunidade de ver ainda. Lembra dos 2 naufrágios? Corveta Ipiranga, que está a 60 metros de profundidade, e o navio grego, a 7 metros de profundidade.
Massa! Então, vê só. Ainda que o gráfico não apresente explicitamente a pressão a qual o mergulhador estaria submetido em cada mergulho, é possível verificar esses valores através da matemática. Exato! A matemática traz para a gente a possibilidade de descobrir esses valores através de simples cálculos que a gente vai aprender ou vai relembrar na aula de hoje, beleza? Seja bem-vindo ao estudo da função afim. Massa? Beleza? E você já vai compartilhando aí, ó, essas ideias. Eu vou pegar aqui minha banquinha, corta para o slide número 1 aí, eu vou pegar a mesinha para dar um apoio, para a gente organizar aqui no estúdio. Corta para mim aqui, vem comigo. Olha só, eu vou precisar desse apoio para poder tentar aqui conduzir a aula na resolução de alguns problemas para a gente entender melhor esse conteúdo de hoje, beleza? Olha só, vamos entender que aquele gráfico anterior, ele apresenta para a gente uma reta como resultado. Essa reta indica para mim que o gráfico é de uma função afim. Então já fica na memória. Toda função afim tem o gráfico definido por uma reta. Beleza? Repete comigo. Toda função afim tem o gráfico definido por uma reta. Muito bem. Parabéns, vai ganhar um ponto na média aí na aula da quarentena, viu? Eu que estou dando, só aqui na nossa aula virtual. Então o que acontece, gente? Dá uma olhadinha no que eu trago de slide para você. Printa essa tela aí. Printa essa tela ou fotografa a tua TV. Agora ao vivo pela TV Pernambuco. Um abraço para todos que fazem essa TV, disponibilizando o horário aqui para esse atendimento ao estado inteiro. E a TV Alep. Abraço para todos que estão aí nessa guerra conosco. E a cada professor das escolas que vocês, estudantes, estão fazendo parte, abraço, um beijo no coração, que você possa estar aí se protegendo e ajudando a tua família a não propagar essa pandemia. E você ainda mais que está na guerra também com o teu estudante, mandando como pode material para ele, força no WhatsApp, até aquela oração que você faz ali de maneira positiva para atingir teu menino, teu estudante. A gente está agradecendo demais aqui, tá certo? Olha só, estudo da função afim. Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim. Qualquer função f de R em R, dada por uma lei da forma f de x igual a ax mais b, em que a e b são números reais dados e o coeficiente a ele nunca pode ser zero, beleza? O nosso coeficiente a nunca pode ser zero, senão a nossa função deixa de ser afim, deixa de ser polinomial do primeiro grau, ela passaria a ser uma função constante, uma função que representa apenas um único número, no caso é o termo b. Aqui eu tenho uma função como exemplo que é f de x igual a 2x mais 1. Observe que o 2 eu chamo de coeficiente angular, que é o nosso coeficiente a, e o 1 eu chamo de coeficiente b ou coeficiente linear. Esses dois números eles vão indicar coisas muito importantes na representação gráfica. Eu vou antecipar para vocês o que esses números indicam agora, tá certo? Olha só, presta atenção em nossa tela anterior, em nossa tela do probleminha lá, da profundidade lá do mergulhador. Eu tenho esse gráfico, e esse gráfico traz para a gente um crescimento linear. Tá na tela aí? Tá na tela? Massa. Então o que acontece? Observe, existe um ponto onde o gráfico vermelhinho aí, a linha vermelhinha, está tocando o eixo Y. E esse toque no eixo Y indica o coeficiente linear. Então, nessa função, o ponto 1 é o coeficiente linear, é o termo B da nossa conta. Eu vou abrir aqui uma tela para você entender melhor o que eu quero te dizer. Vê bem, eu tenho uma função afim assim, f de x igual a ax mais b, beleza? O primeiro a é chamado de coeficiente angular e o b é chamado de coeficiente linear, beleza? De cara, se eu tiver uma função representada no plano cartesiano dessa forma aqui, ó, eixo x, aqui eixo y, observe, uma função assim, opa, essa função toca o eixo y no ponto. Esse ponto é exatamente a medida representando o número que está sendo indicado no coeficiente b. Nunca mais esquece isso, tá certo? Esse b indica o ponto de intersecção
do eixo Y com a reta que eu estou considerando para representar a função. Massa? Beleza? Ô Walter, oi. E o que indica esse coeficiente A? Gente, tu percebe que esse gráfico, essa reta aqui, ó, forma um ângulo qualquer com o eixo X. Olha o ângulo aqui, ó. Esse ângulo marcado entre o eixo X e a reta considerada indica para a gente um ângulo θ. Eu chamarei aqui um ângulo θ. Então, vê, esse ângulo θ, ele pode apresentar um negócio chamado tangente. E essa tangente vai ser numericamente igual a esse meu coeficiente A. Não entendi, Walter. Não entendi. Eu vou te explicar com muito detalhe agora. Tu lembra que eu posso considerar um ponto qualquer aqui, ó? Um ponto qualquer aqui. E eu tenho o seguinte, a seguinte estrutura. Olha, eu posso ver uma coordenada aqui embaixo e eu formei um triângulo retângulo. E lá no primeiro ano você viu isso aí, ó, razão trigonométrica. Você viu que aqui eu tenho um ângulo, eu tenho um cateto oposto, que é equivalente aqui ao meu resultado do eixo Y. Olha só, resultado do eixo Y. Essa medida daqui, ó, ela é correspondente a esse cateto oposto aqui, tá certo? Então eu posso chamar tanto de cateto oposto ou ainda variação no eixo Y. E da mesma forma que se eu pensar aqui nesse eixo aqui embaixo de X, eu tenho um cateto adjacente lá da trigonometria, lembra? E esse cateto adjacente eu posso chamar de variação em X. Observa, eu falei para vocês que o valor A era uma tangente. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Lembra disso? Quem é o cateto oposto aqui, pessoal? É uma variação no eixo X. É a medida correspondente ao eixo X. Então, o coeficiente A, que é chamado de coeficiente angular, vai ser uma variação no eixo Y dividido por uma variação no eixo X. Beleza ou não beleza? Tranquilo? Então, diante dessas duas ideias, a gente pode começar a pensar em olhar um gráfico da função afim e encontrar a sua resposta em a expressão matemática que represente ela, ou vice-versa. Então, o que acontece? Já sabe, o coeficiente A, coeficiente angular, indica a inclinação da reta. Coeficiente B é o coeficiente linear, é o ponto de toque com eixo Y, beleza? Então, voltando para o nosso slide, olha o que vai acontecer agora com a nossa primeira parte prática. Vem comigo aqui, corta para mim a câmera Canon. Ah, que promoção para vocês. Pode patrocinar a gente, né? Manda mais para cá, né? Então, galerinha, vê só, muita informação. E agora eu vou entrar no primeiro problema, tentando trazer para você um debate aqui de matemática. Essa questão, ela tem uma importância muito grande. Foi uma questão que caiu no Enem do ano passado. É uma questão do Enem. Então, muita atenção a esse tipo de tema, que vai trazer para vocês conteúdos que vão ser avaliados em provas que vão selecionar você para ingressar na tua profissão, no teu projeto de vida. Então, essa questão é fácil, caiu no Enem em 2019 e traz a seguinte informação. Vê só que legal. Corta para a tela. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana. Cada funcionário, 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia de trabalho. Então, vê, corta para mim aqui. Então, a empresa tem semanalmente que pagar R$1.000 do gerente e 2 dias de cada funcionário. Ou seja, cada funcionário, R$80 vezes 2, que dá 160. Tu percebeu a ideia? Um gerente e vários funcionários. Um gerente, vários funcionários. Correto? Então, observe. Corta lá para a tela. Os funcionários são diaristas para... Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários vai ser expressa por um problema. Olha só, por uma função representada aí numa das letras que a gente está trazendo para vocês. Então, o que acontece? Eu vou
utilizar aqui agora a minha tela para mostrar para você que eu tenho uma parte fixa semanal, que é uma parte fixa equivalente a R$1.000, que é o pagamento do gerente, e eu tenho uma parte variável, ou seja, uma parte não fixa, que vai depender do número de funcionários que a empresa tem, sabendo que são 2 diárias semanais. Então, 2 vezes 80. Essa parte aqui, ó, 160. O valor fixo não muda semanalmente, mas esse 160 muda de acordo com o número de funcionários. Então, o número de funcionários, eu vou dizer aqui que é X, eu não conheço. Então, o total a ser pago pela empresa vai ser o número de funcionários vezes o quanto ele recebe, olha, 160 vezes X, somado com o valor fixo de R$1.000. Tu viu como é fácil? A questão apresentou um problema, corta para mim, um problema que traz uma parte fixa, que é o R$1.000, a gente associa isso aí ao nosso, corta lá para a tela, o monitor, eu tenho uma parte fixa, mais uma parte variável. No caso, se eu te perguntasse aí, qual é o valor do coeficiente linear? P, vale quanto? 1.000, muito bem, que é a parte que não muda semanalmente. Agora o 160 vai estar associado à variável X, que traz para a gente o tempo inteiro a modificação do resultado da conta. Então, a quantidade paga de salário depende do valor X, que é o número de funcionários da empresa. Percebeu? Vamos voltar lá para o problema. Com isso, a gente vai e marca a letra E. Tranquilinho, gente? Fácil, fácil. Observe que tem um distrator nessa questão. Essa questão tem a letra B como distrator. Por que B? Porque quando tu lê que cada funcionário recebe R$80, só que você, se não lê com atenção que são 2 diárias, você pode perder ali o entendimento da lógica do processo e marcar a letra B, o que seria um erro fatal para você no Enem, tá certo? O Enem gosta muito disso, de trazer questões com distratores. São alternativas que podem induzir você ao erro, porque o Enem é uma prova que é muito injusta. Ela não quer saber do que você sabe, ela quer te destruir, ela quer fazer você errar, porque é uma prova de seleção. Infelizmente, é assim, tá certo? Então, o que acontece? Uma função afim, ela pode ter um gráfico que eu falei para vocês anteriormente, representado por uma reta, e aqui eu trouxe a função descrita por 2x mais 1. Olha que legal. 2x mais 1. E o gráfico dela, tu já percebe, ó, esse ponto 1 é importante porque ele indica pra gente aqui, ó, o coeficiente linear. E o 2, esse 2 é importante porque esse 2 tem a ver com a tangente da inclinação. No caso, o ângulo que tiver tangente 2 é o ângulo da inclinação dessa reta, beleza? E para montar esse gráfico, a gente pode substituir valores de x na função e encontrar o respectivo valor em y. Por exemplo, quando x é menos 2, colocado na conta, ó, 2 vezes menos 2, resultado somado com 1, dá menos 3 e eu marco o par ordenado aqui nessa posição, beleza? E faço isso tudo para cada valor que eu quiser atribuir. Mas para construir o gráfico de uma função, eu só preciso de 2 pontos. Então você atribui o valor de x1 e joga no processo da conta, encontra o resultado. E depois eu pego o x2 e coloco no mesmo problema lá para a gente resolver a situação. Vamos praticar um pouquinho para você entender com mais clareza o que eu quero te dizer. Exemplo 2, olha que gráfico legal. No exemplo 2, é uma questão também do Enem de 2018. É uma questão que traz um gráfico e a gente pede a mesma coisa da questão anterior. Observe, uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, onde é dirigido em uma pista de testes, até que cadê? Passou aqui meu tablet, cadê? Deixa eu voltar aqui. Cadê isso? Vou ler de novo para você aqui, ó. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes, até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y vertical
e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X. Então aí eu tenho um gráfico, tá certo? Ele está ampliado nessa outra tela. Ele indica que existe um total de combustível aqui no eixo Y e a distância percorrida pelo carro no eixo X. E você percebe que nesse teste o carro esgotou todo o combustível quando encontrou aqui a medida de 500 km, beleza? Então o que acontece? De posse desse conhecimento, olha o que vai acontecer. Eu vou ter que montar a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque à distância percorrida pelo automóvel. Então, de cara, pessoal, eu vou te fazer ler e entender que esse valor 50 é o nosso coeficiente B. Tu lembra dele? B vale 50. Então, eu posso estar eliminando aqui a letra E, a letra C e a letra A. Então, eu tenho a resposta 50 na letra B e na letra D, correto? Beleza? O que falta agora a gente encontrar a resposta é assim, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Cadê a tela? Para tablet. Opa! Deixa eu ver aqui, o tablet deu uma travada aqui pra gente. Ao vivo é desse jeito. Tô aqui, ó. O tablet travou na questão número 3. E a gente vai agora tentar ver como é que funciona. Agora, acho que foi. Cadê? Vamos tentar abrir o quadro aqui. Então a questão é mais ou menos assim, ó. Eu tenho o gráfico. Olha que legal. Eixo Y. Aqui eu tenho o valor 50. E aqui eu tenho no eixo X o nosso gráfico fazendo... Opa, muito bem. Construí aqui o gráfico. E esse ponto aqui é o ponto 500. Olha só. Existe uma reta que está ligando 50 no eixo Y até os 500 no eixo X, indicando um decrescimento. E toda vez que essa reta é decrescente, tu lembra lá do primeiro ano, o meu coeficiente A ele vai ser negativo, tá certo? Então, quando a reta é crescente, o coeficiente A positivo. Quando ela é decrescente, ele vai ser negativo. Então, diante dessa ideia, o que vai acontecer? Eu já sei que das alternativas apresentadas lá na tela anterior, o tablet realmente travou aqui. A gente vai pedir ajuda aqui à produção daqui a pouquinho, mas a gente vai dar continuidade, tá certo? Aqui a tela travou, mas tudo bem, vamos se virar nos 30. Então, toda vez que eu tenho uma reta decrescente, o coeficiente A é negativo. E se esse coeficiente A é negativo, eu já tenho aí como alternativa uma das respostas que quando eu voltar aqui no tablet a gente vai poder marcar na questão. Mas como é que eu encontro esse resultado? Como é que eu faço esse cálculo aí? O que acontece? Observe, esse ângulo aqui considerado vai ser o meu θ, tá certo? Mas o que eu quero ver agora, ó, eu posso fazer uma correspondência com esse ângulo interno aqui, só para questões de cálculo, sabendo que isso aqui vai dar um valor negativo, tá certo? Então o que acontece? Aqui eu tenho uma variação no eixo Y, olha, 50 e o 0, e aqui eu tenho uma variação no eixo X, ó. No caso, esses valores, 50 dividido por 500, vai trazer para a gente, cadê? O valor que eu tinha como coeficiente A, variação de Y sobre a variação de X. Tu lembra? Ó? Coeficiente A é a variação no eixo Y dividido pela variação no eixo X. Massa? Então, como é que fica a nossa função? A minha função vai ser representada assim, ó, AX mais B. Como a reta é decrescente, A é negativo. Então, ó, f de x fica menos, olha o resultado que a gente encontrou, 50 sobre 500, x, mais o coeficiente B. O coeficiente B está aqui, ó, é o número 50, que a gente já havia marcado lá antes. Encontramos o resultado. Galerinha, eu vou simplificar aqui o nosso processo, cortando os zeros, ou seja, dividindo numerador e denominador por 10. E eu tenho assim, f de x igual a menos 5 sobre 50x mais 50. Opa, e agora eu posso dividir em cima e embaixo numerador e denominador por 5, encontrando o resultado de menos x, é menos 1x, embaixo 50 por 5, resultado 10. Opa, deixa eu voltar aqui, muito bem, mais 50. E você vai lá e marca a tua letra, acredito, eu não vou ter certeza agora que o tablet deu uma travada aqui, deixa eu ver se ele já voltou.
Cadê tablet? Cadê você? A produção me ajuda aqui, por favor. Produção, alguém que conheça melhor do que eu aqui esse tablet, traz aqui pra gente voltar a responder alguns exercícios. Gente, primeira parte da aula tá indo por aí, tá? Daqui a pouquinho eu vou te mostrar um truque massa para você, usando função afim, utilizar recursos em questões envolvendo proporcionalidade. Vou colocar aqui o tablet para o pessoal destravá-lo. O tablet travou um pouquinho. E aqui, quem entende melhor dele do que eu, vai fazer aí, enquanto a gente vem no ao vivo. Cadê? Aqui. Dúvidas? Algumas dúvidas até agora que eu vou tentar tirar com vocês aqui no quadro, tá? Olha só. Professor Walter, parabéns, professor Walter. Opa, obrigado. Também tirar aqui a mesinha da frente, deve estar na frente da câmera. Opa, chegou, voltou. Valeu. Então, o que acontece? Também sou professora de matemática da EFAC em Mirandiba. Abraço para você, minha querida. Me identifiquei bastante com a sua aula. Opa, deixa eu continuar aqui. Que bom. Parabéns aí, professora. Que coisa boa. Uma professora aí da nossa rede. Interagindo aqui com a nossa aula. Me identifiquei bastante com a sua aula, principalmente com a parte da paródia. Faço sempre. Um abraço. Então, galera, quem curtiu essa paródia, quem está entendendo agora do segundo ano, foi lá na aula anterior, tá certo? Eu tenho uma banda, minha banda se chama Os Tronchos, a gente faz um monte de show por aí com aulas de matemática com música, e dali a gente tira essa criatividade para fazer você rir um pouquinho, se divertir. Música não ensina matemática, mas você pode refletir um pouco mais, pensar, criar, entender conceitos e depois, ó, sentou na cadeirinha e faz tua conta lá no processo. Obrigado, professor, pela sua participação. Deixa eu ver aqui mais alguma pessoa está interagindo conosco. Boa tarde, meu nome é Camille Raíssa, sou de Araçoiaba. A função afim também pode ser chamada de equação do segundo grau? Não, Camille, vê só. Função afim, ela é representada, ela é explícita por um polinômio do primeiro grau, tá certo? Então vê, função afim, equação do primeiro grau, polinômio do primeiro grau, beleza? Essa função do segundo grau, aí, essa equação do segundo grau que você fala, tem a ver com a função quadrática. Ela será abordada em outras aulas aí da primeira série do ensino médio, tá certo? Então eu peço que você fique muito atento a isso aí, ó. Função afim, primeiro grau. Função quadrática, segundo grau, beleza? Vamos lá, vamos mais uma dúvida aqui para a gente continuar com a interação com nossos meninos. Meu nome é Antony Ramos, da ETE Governador Eduardo Campos. Eu acho que eu sei onde é que é. Essa é a ETE. Confirma isso, não é ETE de Timbaúba. Não é verdade? ETE Eduardo Campos é a escola de Timbaúba, não é isso? Eu acho que é, não tenho certeza. Não é de onde ela? É não? Ah, de Timbaúba é Miguel Arraes. É verdade. Isso. Eu não vou ter como responder agora, mas tudo bem. Enfim, ele diz assim, ó. Eu tenho uma dúvida de acordo com a função. É possível de alguma forma descobrir o resultado pelo gráfico sem utilizar as fórmulas de cosseno, seno e tangente? Então, vê, tem como fazer pela fórmula de função utilizando tangente para encontrar o coeficiente A, que a gente viu agora há pouco, tá certo? Então, o coeficiente A indica a tangente do ângulo que representa a inclinação da reta. Aí pode ser sim. Então, vê só, mais uma dúvida aqui, interação com o pessoal. Tá chegando mais um aqui, ó. Sou Vitória de Belém de São Francisco. Que legal, cara. Essa interação com o estado todo é muito massa. Ela diz assim, toda função afim ela tem gráfico linear. Vê só, eu vou até pegar a tua pergunta agora para voltar aqui a explicar uma coisa muito massa para vocês. Presta atenção. Olha o que ela perguntou. Toda função afim tem gráfico linear. Eu entendi o que você perguntou. Isso quer dizer que todo gráfico da função afim é uma linha reta. Não é isso? Massa. É sim. Porém, como você colocou aqui, a matemática, ela é uma linguagem. Tu volta àquela questão anterior? Pra gente que a função afim, ela tem um comportamento especial. Eu vou te mostrar agora sobre isso. Fala um pouquinho disso aqui para você, tá certo? A função linear é quando a função afim tem o gráfico passando no centro 0,0 do plano cartesiano. Então, toda função afim tem o gráfico em forma de reta, massa. Quando essa reta passa na origem do sistema, ela é uma função linear. E olha o que vai acontecer aqui. Tem aqui para vocês, nesse curso da aula, tu volta na minha tela,
Corta para minha tela, tem que sair aqui no Alt Tab, isso. Olha só, um caso particular de função afim é exatamente a função linear. Ela vai aparecer toda vez que o coeficiente b for igual a zero. No caso, aqui eu tenho dois exemplos. f de x igual a 3x, não tem a parte b, e a outra f de x igual a 10x, que também não tem a parte b, ou seja, a parte b fica igual a zero. Então, numa função, toda vez que a parte b é zero, a gente sabe que a função é chamada linear. E o gráfico dela, como eu queria mostrar para vocês, ó, vai sempre passar na origem do plano cartesiano. Sacou a ideia? Função afim, quando o gráfico passa na origem, é chamada de função linear. Beleza? É isso aí, galera. Olha que legal. Vamos lá? Vê. Tem uma relação muito massa entre proporcionalidade direta e função linear, que é um dos objetivos dessa nossa aula de hoje. Então, a gente vai lembrar alguns conceitos de razão e proporção. A razão é a igualdade de frações, ou é uma fração, igualdade de... Desculpa, a razão é uma comparação de duas grandezas através de uma fração, e a proporção, uma igualdade de razões, que a gente vai resolvê-la pela regra do meio, pelos extremos, que vocês já conhecem lá do ensino fundamental e da primeira série do ensino médio. E quem tem alguma dúvida, volta na aula anterior, que eu dei uma apresentada legal sobre esse tema. Então, algumas razões são muito importantes. Por exemplo, a escala de medida de mapa, ela é uma razão entre o comprimento do mapa, o desenho na figura do mapa, e o tamanho real daquela unidade, daquele objeto. Por exemplo, eu tenho uma cidade, eu tenho uma casa que eu quero fazer uma maquete dela no mapa, numa planta, né? Então eu tenho o tamanho real da parede da casa, digo linearmente, o comprimento da casa, eu quero colocar isso no papel, então eu coloco uma escala de medida reduzida. Então isso a escala indica que é uma razão matemática. Velocidade média, deslocamento sobre tempo, é uma razão entre velocidade, distância percorrida e tempo. A aceleração indica a mudança de velocidade pela variação do tempo. Densidade é a massa de um corpo dividido pelo volume que ele ocupa. Então tudo isso aí são razões muito importantes. Então, eu quero chamar a tua atenção agora para uma coisa bem legal. Vamos supor que eu tenha um mapa escrito assim. Ó, um mapa escrito assim. Corta lá para o tablet, tá? Para o tablet. Vamos lá. Diz assim, eu tenho um mapa que o tamanho real dele, no mapa, uma figura, tamanho real, é de 15 metros. Beleza? E eu tenho que representar esse mapa e o tamanho no desenho, ele vai ser representado em 1 centímetro. Então, esse mapa, eu vou estabelecer... Cadê? Acho que... Aqui. Então, o que acontece? Esse mapa, eu tenho que fazer um ajuste dessas grandezas para encontrar essa medida, essa escala que a gente estava fazendo. Tem de novo aqui, mas a gente vai fazer. Isso. Beleza. Então, é o seguinte, ó. Eu tenho o seguinte. A escala que esse mapa vai trazer para mim, eu tenho, por exemplo, um desenho que no mapa está escrito com 1 centímetro e o tamanho real dele é um tamanho real de 15 metros. Eu vou ajustar aqui esse 15 metros para entrar na mesma quantidade de unidade de medida. Eu tenho aqui, ó, cada metro dá 100 centímetros, então eu acrescento 2 zeros e aqui eu tenho a mesma unidade de medida. 1 centímetro é o desenho que eu fiz no mapa e 1.500 centímetros é o que teria de tamanho real daquela figura, daquela construção que eu quero fazer. Então essa minha escala, ela vai ter uma relação de razão de 1 para 1.500. Então essa razão pode ser escrita também assim, ó, 1 para 1.500. Indica, na verdade, o seguinte, que cada unidade de medida no desenho representarão 1.500 unidades de medida lá naquele mapa, tá certo? Tranquilo? Então, essa ideia a gente vai tentar praticar agora com vocês a partir do conceito de função. Olha como vai ficar legal agora se eu quisesse representar uma estrutura de um mapa para pensar em cada figura que eu quero desenhar nele. Por exemplo,
eu posso dizer para você que a razão de 1 para 1500, ela pode ser uma razão escrita assim. Vê só. Eu posso representar isso aqui no plano cartesiano. Onde tu tá lembrado que no plano cartesiano existe a inclinação da reta, que é o coeficiente A, que é a variação, cadê? A variação de y sobre a variação de x, beleza? Deixa eu melhorar para vocês isso aqui. Melhorar para vocês isso aqui. Fica bem bonitinho. Olha, variação de y sobre a variação de x, correto? Então o que acontece? Eu tenho ali em cima uma relação de escala no mapa aqui, ó, 1 para 1500. Então y e x aqui, ó, eu posso estabelecer essa relação aqui de 1 para 1500. Então eu posso estar pensando na figura da minha escala através de uma função linear, indicando que esse valor traz para mim uma relação de proporção, tá certo? Escrito mais ou menos assim, ó. Vê, deixa eu trazer um probleminha para você. Uma empresa europeia, com a questão do Enem também 2016, diz assim: uma empresa europeia construiu um avião solar como na figura, objetivando dar uma volta ao mundo utilizando somente energia solar. O avião solar tem comprimento AB igual a 20 metros e envergadura CD de 60 metros. Informação muito importante para a gente, essa envergadura aqui do avião CD. Olha, para uma feira de ciências, uma equipe de alunos fez uma maquete desse avião. A escala utilizada pelos alunos foi de 3 para 400. Olha que legal. Cada 3 centímetros do mapa equivale a 400 centímetros lá no avião, ou no tamanho do avião real. Então, o que acontece? Quando ele apresenta essa escala, o primeiro número indica o tamanho que vai ser desenhado no mapa e o segundo, o tamanho que é o objeto real, tá certo? O que acontece aqui? Deixa eu continuar aqui a pergunta. A pergunta é: a envergadura CD na referida maquete em centímetros é igual a... Então a questão pede qual é o tamanho do comprimento CD, que na realidade é uma asa de 60 metros. A que tamanho isso aí estaria desenhado lá no mapa? Então o que acontece? A gente vai fazer o seguinte: sabemos que essa razão de escala daí é de 3 para 400, correto? Então eu vou montar aqui um plano cartesiano para te dar um apoio. Olha que legal. Nesse meu plano cartesiano de apoio, olha que massa. Eu tenho assim. O 3 eu posso colocar aqui nessa parte inicial, que é chamado de tamanho no mapa, tamanho do desenho, tá certo? E eu tenho como colocar esse 400, que é o tamanho real dele aqui, ó. 400. Não vou utilizar a mesma escala de unidade de medida, só para a gente representar aqui um ponto 3,400, correto? Peguei o 3 e o 400 da relação lá de escala e coloquei no plano cartesiano. Eu posso construir uma função para representar todas as figuras que eu queira colocar nesse mapa. Por exemplo, se eu quero representar 400 centímetros, eu vou representar isso aqui por uma figura de 3 centímetros. Mas tu lembra qual é o tamanho do segmento que ele chamou de CD? Acho que é isso. É de 60 metros, não é isso? 60 metros em centímetros, eu posso fazer uma relação aqui aumentando 2 zeros. Ó. CD vai ser de 60, 00, dá 6.000 centímetros. Então, observe, lá no meu mapa, se eu quisesse saber, por exemplo, 6.000 unidades de medida estaria relacionado com que valor de x? Gente, dá uma olhadinha para esse gráfico aqui, onde tem o valor 3 e o valor 400. O valor 3 é a variação em x, o valor 400 é a variação em y. Olha que legal, o coeficiente A é a variação de y sobre a variação do eixo x, beleza? Variação de y, A seria 400 e o x seria 3. Então, qualquer estrutura da minha função, eu poderia representar assim, ó. 400 sobre 3x. E aí, quando eu colocasse o x valendo 6.000, que é o comprimento CD, olha que legal, CD é 6.000.
Isso aqui seria o tamanho X que eu vou utilizar. Então, dessa forma, eu vou ter que fazer aqui o seguinte, ó. Essa relação vai trazer para a gente essa medida no mapa. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. O tamanho real do objeto, 400. O tamanho do escala 3. E aí você substitui o 600 ou 6.000 por X e vai encontrar a tua resposta aí desse desenho no mapa, tá certo? Então, o que acontece? Você vai utilizar aqui essa razão. Então, você pode utilizar aqui uma regrinha de 3 simples, assim, ó. Eu tenho 3 está para 400, assim como, olha só, o 60 você coloca aqui em unidade de centímetros, 600, x faz meio pelos extremos, e encontra aqui o valor de 3x igual a 400 vezes 6.000, e vai dividir por 3 quando simplifica esse resultado, e vai encontrar a tua resposta em centímetro. Olha só, x igual a... cadê? Faz aqui a nossa resolução. Travou de novo aqui meu tablet. Passou. Então, aí a gente vai tendo aquela resposta que chega para encontrar a questão. Então, você vai lá, tenta responder aí essa questão 1, e a gente tá... Alguns problemas técnicos aqui acontecendo, vai tirando aqui a nossa atenção dessa questão, tá certo? Então, gente, vê só. Diante dessa problemática, a gente pode fazer essa relação entre função linear e o comportamento de um mapa, tá certo? O comportamento de escala no mapa. Então, diante dessa estrutura, a gente vai pensando aí na questão do número 2 agora. E o probleminha 2, corta lá para a tela, a gente tem assim. Uma equipe de ambientalistas apresentou um mapa de uma reserva ambiental em que faltava a especificação da escala utilizada para a sua confecção. O problema foi resolvido, pois um dos integrantes da equipe lembrava-se de que a distância real de 72 quilômetros está com espaço... Ah, entendi, sim, ok. É o espaço aqui do pessoal da Libra. A gente ao vivo tem esses percalços. Mas a gente vai... Como é que eu apago aqui agora? Não sei como é que eu vou apagar. Enfim. Tá tendo aqui. Eu vou tentar... Porque não tem como apagar aqui agora esse espaço. Felizmente está contribuindo aqui com o pessoal do Libra. Mas enfim. Pegou só o pontinho na seta? Massa, beleza. Então assim, ao vivo a gente vai ajustando. Daqui a pouquinho tem a aula número 3. A gente vai dar os ajustes de 10 minutos para a gente fechar tudo aqui essa questão. Tá travando um pouco a caneta, tá certo? E aí a gente vai conduzindo aqui com vocês. Mas observe, cada um desses problemas que a gente está apresentando para vocês aqui, a gente vai criar um post de resolução e vai postar para vocês aí em redes sociais, visto que não está dando tempo e está travando aqueles tablets, aquelas imagens anteriores, para você poder ter acesso a cada informação dessa, associando a razão, a função afim com o conhecimento aí de proporcionalidade, tá certo? Então, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aí algumas telas, eu vou fazer você printar agora essas telas. Por exemplo, dá um print na tela essa tela do problema número 2. Printou ela, beleza? Massa. Dá um print agora na tela número 3. Printa essa tela que é muito importante para você. Massa. Dá um print agora na tela número 4. Printou? Massa. Beleza. Isso? Printou. E aqui, a gente travou de novo. Então, o que acontece? Eu vou fazer agora você pensar de volta um pouco. Está naquela situação problema 1. Lembra desse gráfico que a gente construiu junto com a situação do problema 1? Então, o desafio para você agora é perceber ou encontrar qual a função afim que a gente vai fazer representar aqui esse gráfico, tá certo? Deixo para você como desafio e você tenho certeza que quando encontrar essa resposta, você vai mandar aqui para a gente, tá certo? Beleza, é isso mesmo. Tranquilo, galera? Então, um abraço para você. Teve alguns probleminhas técnicos aqui, mas a gente vai corrigir agora para o número 3. E você continua conosco aqui, tá certo? Vai aí convidando teu colega que agora a gente chega para a aula 3 daqui a pouquinho. Um abraço para todos vocês, todos os colegas, professores e estudantes que estão espalhados no estado inteiro. Valeu, galera! Tamo junto, show de bola! Vai lá! Daqui a pouco a gente tá junto de novo.